Fala aí, pessoal, tudo bem? É dia de decisão, mas eu não posso deixar de abordar esse tema e vou me basear aqui também com informação em cima do que trouxe de forma espetacular o Mauro César no canal dele sobre todas as informações, ali a informação, né, que ele apurou em relação ao envolvimento, do grupo, do elenco de jogadores do Flamengo com o técnico Paulo Souza. São questões muito profundas e eu vou trazer aqui mais informação, gente que eu ouvi falando sobre toda essa situação no Flamengo. Prazo de validade, é verdade, porque me parece óbvio que o Flamengo não vai ganhar todas as suas partidas de agora em diante, né? Não há ainda a ideia, isso eu posso falar para você, da direção do Flamengo, principalmente do departamento de futebol, aqueles que comandam o departamento de futebol do Flamengo, como Marcos Braz, Bruno Spindel, não há a possibilidade agora de demissão do técnico Paulo Souza. Vejamos o que vai acontecer no jogo, no Fla-Flu de logo mais, né? Essa possibilidade não existe. Mas está longe de haver um clima no Ninho do Urubu que seja favorável ao técnico Paulo Souza. Muito por causa dele também, de alguns métodos, tá? Esse vídeo tem oferecimento KTO. Entre no site kto.com. Coloque lá, quando você fizer a sua inscrição, o meu login, Bernardo Ramos, tudo junto, que eu vou te dar 20% a mais do que você depositar. Ou seja, se você fizer o depósito mínimo de R$30 para fazer sua fezinha, eu vou te dar R$6. Se você depositar 50, eu te dou R$10. R$100, R$20 por minha conta, tá? Para você poder apostar no melhor site deste departamento que existe no Brasil, kto.com, não existe melhor. Entre lá e me ajude. Eu não ganho dinheiro com absolutamente nada em relação ao número de pessoas que se inscrevem, eu tenho um contrato de patrocínio, mas você vai ajudar a mostrar a força do canal, que eu sei que você curte. Faça sua inscrição aqui, o YouTube vem até retirando uns inscritos do meu canal, não estou entendendo, mas enfim, faça sua inscrição aqui no canal, deixe seu like no vídeo para apoiar o nosso projeto Qatar 2022. Se quiser mandar um Pix também, está aqui na descrição deste vídeo, tá, pessoal? Porque agora eu vou começar a falar sobre isso. Eu conversei com um influente ex-jogador de futebol e o questionei. Eu falei, vem cá, quando um jogador vai a público, no caso o Felipe Luiz, e fala pelo grupo, porque ele tem essa prerrogativa, ele foi uma espécie de porta-voz depois da derrota do Flamengo por 2-0 para o Fluminense na última quarta-feira e disse, talvez não exista química com o técnico. Diante de tudo isso que o Mauro César trouxe, eu fiz uma pergunta a esse ex-jogador que já participou de vários grupos, inclusive de seleção brasileira, e perguntei, olha, escuta, quando um jogador fala isso diretamente, não é em off, fala para todo mundo ouvir, o que isso significa? Significa o seguinte, que é questão de tempo, né? Porque à medida que forem aparecendo as derrotas, é óbvio que vai ficar clara a insatisfação do elenco com esse técnico, vai ser insustentável. Porque ninguém é líder, ninguém lidera sem a aquiescência, sem a concordância. Existe uma diferença entre ser chefe e líder, né? Líder é aquele cara que você olha e fala, pô, acredito no que esse cara está fazendo, tá? E definitivamente não é isso que existe hoje entre os jogadores do Flamengo. Não existe a famosa compra da ideia. Ah, eu comprei a ideia desse cara, eu vou batalhar. Não, muito pelo contrário. Os jogadores torcem o nariz, boa parte dos jogadores torce o nariz para que o técnico, pelas ordens ali, determinações do técnico, e não tem conforme trouxe até o Mauro César, uma conversa ali, falar, escuta, peraí, por que é assim? Não, isso aqui é assim por causa disso, disso, disso. Não, não existe isso, né? Então a situação fica muito complicada, porque quando você pede, suponhamos que você comande ali um departamento, tem um cargo de gerência, em qualquer nível, né? E chega para um subalterno e fala assim, escuta, vamos fazer isso. O cara olha para você e fala, tá, tudo bem, vou fazer. Mas ele sabe que não é aquele o jeito certo. Por quê? Porque ele executa essa operação há muito tempo. Estou falando que é certo? Não. Não é certo por parte de quem recebe a ordem, a determinação. Mas o problema é quando todo mundo
ou quase todo mundo olha e fala, cara, o que esse cara tá falando? Entendeu? Aí torna-se complicado. Aí vira um negócio com prazo de validade. É um contrato de 2 anos. E evidentemente que o Paulo Souza sabe disso tudo. É evidente também que alguém já conversou com ele, falou, olha, não faça isso. Agora, eu faço aqui o questionamento, né? Quando ele foi contratado, alguém sabia quem era Paulo Souza ou foi um nome que apareceu ali, todo mundo, ah, legal, feito um trabalho aqui na seleção da Polônia, tá? Por que o Flamengo foi buscar um técnico na seleção da Polônia? Não é isso? Quando havia alguns até desempregados por aí. Alguém sabia dos métodos do Paulo Souza? O que faz o Juan, por exemplo? Né? Vale lembrar que o Paulo Souza, gente, e a gente já trouxe aqui com gente que trabalhou com ele em comissões técnicas por 7 anos, o caso do Rui Malheiro, por exemplo, que falou, olha, ele é um mestre na arte da comunicação. Se um mestre na arte da comunicação não consegue convencer aqueles que ele comanda de que aquela é a forma correta, vai convencer quem? Não é isso? Por que o Juan, que está lá não sei quanto tempo, chega para ele e fala, escuta, Paulo Souza, senta aqui. Cara, porque assim, o Juan pode ser um cara, ele não tem esse tamanho todo, mas para formar uma ponte, e esse é o objetivo, entre comissão técnica e os cargos mais altos da direção de futebol, e aqui eu vou falar exclusivamente sobre o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol. Falar, Braz, precisamos sentar com o Paulo Souza, porque o método dele no campo não está funcionando. É isso, isso, isso. Tá, aí o Braz chega e fala, munido dessas informações, chega para o Paulo Souza e fala, ó, Paulo, isso aqui não está dando certo aqui e acolá, por que você não faz por aqui? E ele tem todo o direito de chegar e falar, não, não é assim, é do meu jeito, pronto, acabou. Tá bom, então alguém vai ter que tomar uma decisão. Lembrando que ele tem um contrato de 2 anos. Tá posto o cenário, tá? Agora, imaginem só o constrangimento que vai ser quando Jorge Jesus pintar no Brasil neste mês de abril para o Carnaval. O tamanho do constrangimento, o tamanho da pressão sobre a diretoria. Você tem dúvida que torcedores do Flamengo irão ao aeroporto receber Jorge Jesus, mesmo ele não sendo o técnico do Flamengo? Imaginem só isso. Imaginem só o Jorge Jesus na Sapucaí, com as câmeras de televisão filmando o tempo todo, ele beijando a camisa do Flamengo, porque o Estácio de Sá, a escola Estácio de Sá, por exemplo, vai desfilar com o tema do Flamengo, né? O enredo ao Flamengo. E aí, como é que vai ser essa situação, gente? Vocês imaginaram o tamanho do constrangimento? Eu acho que os jogadores deveriam ter vergonha na cara, comprar ou não comprar a ideia, jogarem a vida em alguns momentos, mas é óbvio que tornou-se uma situação, eu não diria insustentável ainda, mas que caminha para isso, para ter um prazo de validade. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.